eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias, escritora. Estou aqui para ministrar uma oficina de poesia para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o prêmio Aldir Blanc, Tocantins de Comunidades Quilombolas. E a gente faz essa oficina especialmente para você da comunidade quilombola da Mata Grande. Então a gente vai falar de poesia, porque poesia é um instrumento muito importante para a formação da cidadania. A poesia, ela humaniza o ser e ela transforma essa pessoa em um cidadão, em alguém mais participativo na comunidade, alguém que se preocupa com o próximo, em alguém que cuida do meio ambiente, cuida dos animais, cuida das pessoas, em alguém que contribui para um amanhã melhor. E a gente está precisando tanto disso, né? Então, a gente se reúne aqui para falar de poesia, especificamente de poema. Você sabe que existe uma diferença de poesia e poema? Poesia, ela está em tudo, ela está em todos os lugares, certo? Ela está na música, nas artes plásticas, na dança, no desenho, na fotografia, em qualquer modalidade artística. Já o poema é a forma escrita da poesia. Entenderam? Então, quando você pensa os versos e depois você coloca ele num livro, num papel, ele se transforma em poema. Ele deixa de ser apenas poesia e vira poema. Então, nós vamos falar especificamente do poema, que é uma modalidade da literatura encantadora, é uma forma que você pode utilizar para trabalhar na sua sala de aula, professor, ou se você for líder da comunidade, você pode usar o poema, a poesia, para aproximar as pessoas, para conscientizar, para sensibilizar, porque poesia é sentimento e os sentimentos são variados, né? Os sentimentos humanos. Então, existe poesia de indignação, de protesto, de amor, de dor, de susto, de denúncia, né? Que a gente chama de poesia. Tem aquela poesia periférica e tem aquela poesia de denúncia mesmo, né? Que você quer apontar alguma coisa que não está bem ali na sociedade, então você faz isso de uma forma lírica, de uma forma poética. É a sua linguagem para chamar a atenção sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Então você pode utilizar a poesia para sensibilizar as pessoas por uma causa, né? Você pode chamar a atenção ali do público que você quer atingir, ou seja de uma forma amorosa, ou seja de uma forma cuidadosa, ou seja de uma forma agressiva. Isso aí depende do recado que você quer dar, né? Por uma forma contundente, ou seja, a poesia de protesto, né? Então, o importante é definir assim que a poesia ela é uma manifestação cultural que advém de um sentimento humano. Então, ela pode ser não apenas de amor e de alegria, como a gente costuma pensar, né? Não só falar de flores. Ela fala de flores, mas ela fala de dores também. Então, é importante também saber que
A linguagem poética é uma linguagem cifrada, é uma linguagem econômica. Então, o bom poeta é aquele que consegue falar muito com poucas palavras. Por isso, você escolhe cuidadosamente cada palavra que você vai utilizar no seu poema e fala tanto para que o seu poema fique um poema bonito, para que seus versos fiquem aqueles versos contundentes que falam muito com poucas palavras. Você se utiliza da metáfora. O que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que você faz uma comparação. Ao invés de você falar muita coisa para um determinado assunto, você faz uma comparação que economiza ali um monte de palavras. Então, o exemplo que eu costumo dar, que é bem prático assim, é o exemplo de quando você vai falar, por exemplo, de um professor seu que você gosta muito e que gosta exatamente porque ele é eloquente, porque ele convence, ele é carismático, ele é maravilhoso, ele chama atenção para si, ele fala, né? Então, esse professor que você quer falar tudo isso, que ele é tudo isso aí que você falou, que eu falei, você pode falar, o meu professor brilha como o sol, meu professor é o próprio sol. Então você comparou o seu professor com o sol, que é o astro rei, que brilha mais, que chama atenção em qualquer momento. Então, quando você faz essa comparação, você está se utilizando de uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem, nesse caso aí, é a metáfora. Então, metáfora é uma comparação. Existem várias figuras de linguagem e o poema ele se utiliza, a linguagem poética se utiliza muito de figuras de linguagem. Então, eu costumo até brincar quando eu estou ministrando essa oficina especificamente para professores, eu costumo brincar, eu falo, olha professor, se você vê que a sua turma que está difícil, principalmente nesse tempo de pandemia, se você vê que está difícil ensinar alguma coisa para o seu aluno, ensine pelo menos figura de linguagem, professor de português, né? Ensine pelo menos figura de linguagem. Porque tem muita coisa no português ali que a gente não vai usar na vida, né? A gente não usa, não tem praticidade, não tem aplicabilidade, né, na vida, como na matemática, por exemplo, a raiz quadrada, não tem aplicabilidade na vida da gente aquilo ali. Mas as figuras de linguagem têm aplicabilidade, a gente usa direto, a gente está sempre se utilizando da figura de linguagem, principalmente se a gente tem esse pendão poético, né, tem essa queda para poetar. Então, quais são as figuras de linguagem que a gente mais usa quando a gente constrói uma poesia? Quando a gente lê uma poesia, quais as que a gente mais vê? Olha, a gente vê bem, por exemplo, onomatopeia. O que é onomatopeia? É você imitar o som de bicho, o som de coisas, tic-tac do relógio, né? Ou piu-piu-piu-piu, ou miau-miau-miau. Então, essas coisas são onomatopeias, você está imitando sons. Uma outra figura de linguagem que a gente utiliza bem no dia a dia, o tempo todo, a hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero, estou morrendo de fome. Nossa, eu quase desmaiei quando eu vi aquela pessoa. Então isso é hipérbole, é exagero, né? Estou com sede, quero tomar um rio de água, né? Então é uma figura de linguagem que se usa a todo momento. E muitas outras figuras de linguagem. Se você não domina a figura de linguagem, não conhece, eu sugiro que você vá um pouquinho no Google e escreva figuras de linguagem. E vejam, e tente entender um pouquinho, porque é uma coisa assim, é um assunto muito interessante, porque tem aplicabilidade, a gente traz para o dia a dia da gente. Então, uma das figuras de linguagem que a gente mais utiliza quando a gente vai construir um poema é exatamente
a metáfora, que é a comparação, certo? Então, para você fazer versos, bons versos, você utiliza muito da metáfora para economizar palavras, porque ao invés de você falar muita coisa, com muitas palavras, você pega uma palavra que compara, né? Olha, aquela pessoa é forte como um leão. Você já fala assim, ele é o leão, né? Se comparou ali o cara com o leão, que o leão é o quê? O leão é o forte da natureza, o animal mais forte que tem, né? Então você utilizou da metáfora. E assim você vai construindo seus versos com economia de palavras, de uma forma ali sucinta, de uma forma enxuta. E o poema, então, ele tem essa linguagem em verso. O que é verso? Verso é cada linha do poema. E o que é estrofe? Estrofe é a reunião de versos. Então, tem poema que tem várias estrofes, tem poema que só tem uma estrofe. As estrofes, elas são divididas, cada estrofe tem um nome, por exemplo. A estrofe de 2 versos, ela se chama dístico. Né? Para ser estrofe, ela precisa ter pelo menos 2 versos, já que uma estrofe é a reunião de versos. E o verso só não está reunindo com ninguém, não é isso? Então, se é uma estrofe, começa no 2, né? Então, 2 versos, dístico. 3 versos, terceto. 4 versos, quarteto ou quadrinha. Na linguagem popular a gente fala mais quadrinha. E aí vai. Tem estrofe de muitos versos. Existe uma forma fixa de poema que se chama soneto. Não sei se você já ouviu falar. Hoje a gente não utiliza muito o soneto, mas antigamente o soneto era muito utilizado na poesia clássica. Então, o soneto ele é composto de 14 versos. 14 versos. Sempre o soneto vai ter 14 versos. E esses 14 versos eles são divididos em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes são quadrinhas, são quartetos, tem 4 versos. E as 2 últimas estrofes são tercetos, tem 3 versos cada uma. Então, conta aí, 4 e 4, 8, e 3, 11 e 3, 14. Viu que deu 14 versos. Então, essa forma fixa de poesia, que se chama soneto, ela é muito antiga. Existem poetas que se especializaram na arte de fazer soneto. Não é tão fácil, né? Para estar ali tudo rimadinho, combinadinho. Que você tem que prestar atenção além da história que você quer contar, né? Da mensagem que você quer repassar na hora de fazer. Você tem que prestar atenção também na contagem ali dos versos, né? Organizar aquilo em estrofes. Então dá um certo trabalho. E os poetas atuais, eles não fazem, eles não têm mais essa preocupação dessa estética combinadinha, dessa estética arrumadinha assim, como se estivesse na caixinha. Existe um movimento na literatura, aliás, nas artes, assim, como um todo, existiu um movimento chamado movimento modernista. Você deve estar ouvindo falar muito dele agora, porque nós estamos fazendo 100 anos da Semana de Arte Moderna. Já ouviu falar da Semana de Arte Moderna? Então, a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo em 1822. E como nós estamos... em 1922. E como nós estamos em 2002, está fazendo exatamente 100 anos que aconteceu a Semana de Arte Moderna. E a Semana de Arte Moderna foi início do movimento modernista. Um movimento modernista que se deu em várias linguagens artísticas, não foi só na literatura, se deu também nas artes plásticas, na pintura, na dança, né? Pintura é artes plásticas, estou repetindo.
em várias linguagens ali. E se deu também em vários países, inclusive na Europa. Aconteceu antes do Brasil, de chegar no Brasil, né? Primeiro na Europa, né? Depois que chegou no Brasil, porque a Europa naquela época ditava moda aqui pro Brasil, ainda dita, né? Dita moda pro mundo, mas era assim, era uma coisa que inclusive começou a incomodar esses jovens artistas modernistas que resolveram dar um basta. Uma das bandeiras do modernismo foi exatamente parar de macaquear, de copiar a cultura alheia, a cultura europeia, e apresentar e explorar a nossa brasilidade, o que o Brasil tinha de maravilhoso culturalmente falando. Então, a Semana de Arte Moderna, o modernismo, que é o movimento que foi além da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte foi só o início do movimento modernista no Brasil, né? Foi uma espécie de lançamento, de apresentação. A Semana de Arte Moderna se deu no museu, em São Paulo, e durante uma semana, jovens artistas apresentaram uma arte irreverente, uma arte fora da caixinha, uma arte que não seguia regras, uma arte que jogou por terra a rima, no caso da literatura, parou com a rima, com a métrica. A métrica na poesia, no poema, é uma coisa muito chata, é como se você pegasse uma fita métrica vem de medir, né, de metro. Então, metrificar um poema é você contar as sílabas de cada verso, é você observar que um verso não pode ser maior e o outro menor, eles têm que estar ali mais ou menos do mesmo tamanho, e uma série de requisitos que a minha geração já não estudou métrica para fazer poema, porque em 1922, com o modernismo, a métrica caiu por terra. A métrica deixou de ser obrigatória na construção de um poema, assim como a rima, né? A rima não é mais obrigatória na poesia, na construção de um poema, a não ser que esse poema seja de literatura de cordel. Porque na literatura de cordel, sim, a rima é necessária, é obrigatória, um dos elementos principais do cordel é exatamente a rima, que é o que dá aquela sonoridade, que é o que dá aquele movimento para a literatura de cordel. Então, a literatura de cordel é uma exceção aí, no caso da necessidade da rima. Mas a poesia popular, a poesia clássica, a poesia diferente da literatura de cordel e produzida depois do modernismo, depois de 1922 aqui no Brasil, é uma poesia de versos livres. Ela não precisa rimar e ela não é metrificada. É uma poesia que preza os sentimentos, é uma poesia que preza a emoção, que preza a mensagem que ela passa e o que essa mensagem provoca no leitor, provoca no ouvinte, né? Porque o importante é isso, é o que aquele recado dá, o que aquela mensagem está passando, né? Então é como aquilo vai afetar o receptor, quem está ali lendo ou quem está ouvindo aquele poema. Então, a métrica e a rima deixaram de ser obrigatórias a partir do modernismo, assim como a brasilidade foi uma das coisas resgatadas com o modernismo, com a Semana de Arte Moderna, né?
esses jovens modernistas, vou falar um pouquinho aqui, porque, né, quem não sabe, inclusive, quero aguçar a curiosidade para você pesquisar sobre o movimento modernista, porque foi um movimento que mudou toda a realidade da arte no mundo, não só no Brasil, no mundo. Então é importante que a gente saiba um pouco mais, que a gente se debruce ali, doe um pouquinho do tempo na pesquisa, entenda como é que se deu esse processo, que aqui no Brasil foi encabeçado por jovens, muito jovens, jovens mal saídos da casa dos 20 anos. Então é importante que a gente observe isso também, para ver o poder de uma ideia e o poder de uma união, de um movimento cultural, de uma espécie de protesto ali, quando se faz com a arte, né? Aí onde a gente vê a força da arte, porque o movimento modernista ele mudou completamente o fazer artístico, ele mudou completamente a realidade das artes. Então, olha a ousadia desses jovens de 20 e poucos anos. Então, quais foram esses jovens que encabeçaram esse movimento? Quais foram os principais representantes do movimento modernista aqui no Brasil? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Mafaldi, Manuel Bandeira, que já não era tão jovem assim, mas, né, contribuiu com seus poemas, então é preciso que se fale dele, porque ele tem um poema, Os Sapos, que foi utilizado na Semana de Arte Moderna, ele foi lido na programação da Semana de Arte, então é preciso que se inclua o Manuel Bandeira, o Vitor Brecheret, o Menotti Delpit, uma série de artistas que encabeçaram essa causa aí, que inicialmente foi mal vista pela sociedade, foi mal recebida, muito criticada, porque não é fácil quebrar paradigmas, né? As pessoas estão acostumadas com determinadas coisas e para mudar esse costume aí, é preciso que se faça uma revolução, né? Ainda que seja uma revolução silenciosa, uma revolução pelas artes, uma revolução pela sensibilidade, porque a arte trabalha com a sensibilidade, né? Então, esses jovens conseguiram impactar, transformar completamente, quebrar paradigmas mesmo, a partir da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922 em São Paulo. E hoje existe o Museu de Arte Moderna, o MAS, né? Não, é o MAN, Museu de Arte Moderna em São Paulo. Você pode ir lá, quando você estiver passando por São Paulo, conferir detalhes dessa história da Semana de Arte Moderna, dessa história do modernismo. E ver curiosidades sobre esses jovens modernistas, essas pessoas que conseguiram implantar o modernismo aqui no Brasil. Eu fiz esse parêntese aqui para falar um pouco mais assim da estrutura da poesia. Você precisava saber que a poesia não tem mais que ser rimada. Então, para explicar, eu fui lá no modernismo, e aí eu volto então agora para o soneto, porque apesar de não ser mais rimada a poesia, não ter mais essa coisa de vamos fazer um poema ali né, de forma fixa, apesar de não ter mais essa preocupação, existem pessoas, poetas que produzem sonetos ainda, né? E o soneto, mesmo os antigos, mesmo os clássicos, continuam a nos encantar.
Então é importante que a gente saiba, que a gente conheça alguns sonetos clássicos, entenda um pouquinho mais de soneto. Como eu disse, o soneto é um poema composto de 14 versos. E esses 14 versos são agrupados em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quarteto e as 2 últimas terceiro. Isso é a regra. Mas existe uma exceção na forma do agrupamento aí dos versos. Eu quase nem falo para não confundir. Mas vou falar aqui porque, né, pode ser que a pessoa pesquise mais e descubra essa outra forma e fala, ela só falou dessa, será que ela não conhece essa? A exceção é o soneto inglês. O soneto inglês, ele tem 14 versos também. Todo soneto tem que ter 14 versos. Mas o agrupamento do soneto inglês ele é diferente. Ao invés de ser 2 quartetos e 2 tercetos, as estrofes são 4 estrofes também. Só que ao invés de ser 2 quartetos e 2 tercetos, são 3 quartetos e um dístico. Então, 4, 8, 12, 13, 14. Entendeu? São 3 quartetos e um dístico. Isso só o soneto inglês. Só o soneto inglês. E eu estou aqui falando do soneto inglês para chamar a atenção de vocês que um dos maiores sonetistas do mundo foi um escritor inglês que também foi dramaturgo, o Shakespeare, o maior dramaturgo de todos os tempos, o autor de Romeu e Julieta, de Sonho de uma Noite de Verão. Ele foi também um dos maiores sonetistas de todos os tempos. Ele deixou muitos sonetos preciosíssimos. Você pode conferir na net e existem traduções variadas de um mesmo soneto. E se você tiver o interesse de saber um pouco mais, de conhecer um pouco mais, você pode ver várias possibilidades de tradução para os sonetos de Shakespeare, e você vai se encantar com cada uma delas, porque a tradução, se você não sabe, é quase que uma criação literária, no caso do poema, uma criação poética, e você tem que escolher, já que a palavra, quando você vai traduzir uma palavra, a palavra dá possibilidade de vários sinônimos. Eu posso usar esse sinônimo, por exemplo. Se você vai traduzir bonito, você pode colocar belo, você pode colocar lindo, você pode colocar, não é isso, encantador, né, maravilhoso, né? E aí você vai escolher, o tradutor então ele vai escolher qual daquelas palavras vai emocionar mais naquele verso ali. Então o tradutor tem que ser também ali um poeta, no caso, se ele estiver traduzindo poesia, senão não vai dar certo, não. Ele tem que ter aquele manejo da escolha das palavras. Ele tem que entender de metáforas para escolher a palavra que vai impactar, que vai falar muito, né, de uma forma ali econômica, que vai completar aquele verso. Então, o Shakespeare, voltando aqui ao soneto e ao Shakespeare, o Shakespeare deixou uma obra vasta, muitos sonetos que você pode conferir. Os sonetos dele não tinha, na época dele, não tinha o hábito de colocar título no soneto. Então, os sonetos dele foram hoje, chegaram para a gente enumerados, né, para você distinguir um soneto do outro. A própria literatura, na canonização, ela resolveu enumerar. Então, você fala o soneto número 8, o soneto número 15, é assim que a gente se refere aos sonetos de Shakespeare. Cada número é um soneto diferente. Tem um outro poeta que escreveu, na antiguidade, que escreveu sonetos maravilhosos, que é um poeta português, portanto, os poemas da nossa língua, não precisa de tradução, e é um poeta que viveu há quase 500 anos, há quase 5 séculos,
E os poemas dele chegaram até a gente porque são muito bons de fato, senão tinha se perdido no tempo. Se a gente parar para pensar que não tinha internet há quase 500 anos, que mesmo a escrita, mesmo os livros eram objetos para poucos, né? A imprensa não tinha se popularizado tanto. Então, o Luís Vaz de Camões, que é esse poeta português maravilhoso, que viveu há quase 5 séculos, ele também escreveu muitos sonetos lindos, sonetos perfeitos. E os sonetos também deles não eram intitulados, ele não colocava um nome, não colocava títulos nos sonetos. Isso foi resolvido com a utilização do primeiro verso de cada soneto para título. Então, os sonetos de Camões, os sonetos de Luís Vaz de Camões, eles têm como título o primeiro verso. E eu vou falar um soneto de Luís Vaz de Camões para você ver como é que é um soneto e para você conhecer um poema que foi escrito há quase 500 anos e ainda assim é atual, porque é uma obra clássica. E o que faz de uma obra ser clássica, o que faz uma obra ser clássica é exatamente a atualidade, é exatamente o fato dela continuar emocionando a qualquer um tempos depois, muito tempo depois. É o fato dela ser atual em qualquer tempo, entendeu? É o fato dela ser atemporal, ela continuar comunicando em qualquer época. E os poemas de Camões continuam nos emocionando, mesmo 500 anos depois. Eu vou falar para você um poema, um soneto, que se chama 7 anos de Pastor, um soneto que ele conta um trecho da história da Bíblia, a história da Raquel, a filha de Labão, a história de Raquel e de Jacó, que você deve conhecer. Então, o Luís Vaz de Camões contou essa história em apenas 14 versos. Olha como ele contou. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, pois a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora-se negada sua pastora como se não houvera merecido, começa a servir mais 7 anos, dizendo, mas serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então você conheceu aí um poema, um soneto, que é um poema composto de 14 versos e que foi escrito há quase 500 anos. Olha! Que é lindo, não é? Que você gostou, não é isso? E o Luís Vaz de Camões, então, tem muitos sonetos que você pode conhecer, mas ele tem uma obra principal que não dá para passar ele, Luís Vaz de Camões, sem citar a principal obra dele, que se chama Os Lusíadas. Os Lusíadas não é um soneto, mas Os Lusíadas é um poema tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é um livro. É um poema imenso, a gente chama isso de epopeia. Epopeia, né? É o fato heróico contado em versos. E os Lusíadas é uma epopeia, a maior epopeia da língua portuguesa. Então, nos Lusíadas, o Luís Vaz de Camões conta a história das navegações portuguesas, né? Que é um feito heróico, quanta coisa foi conquistada a partir das navegações portuguesas.
Portugal foi referência em navegação, porque lá tinha a escola de Sagres, a escola de navegação, fundada pelo infante Dom Henrique. Então, por conta disso, Portugal conquistou muitos países, conquistou o Novo Mundo, saiu, porque a Europa é o velho mundo, ele foi e conquistou o Novo Mundo a partir dessas expedições que a escola de Sagres possibilitou, treinou aqueles marinheiros, treinou aquelas pessoas para serem profissionais e adentrar o mar com todos os seus mistérios e conseguir dar a volta e de chegar em outros continentes. Então, Portugal tem uma história linda de conquistas a partir da navegação. História linda, mas história também de colonizador, né? Se a gente parar para pensar. Inclusive, nós fomos colonizados pelos portugueses a partir da navegação. Mas isso é só um detalhe, então não vem o caso do que a gente está falando aqui, é só uma observação, porque a gente tem sempre que principalmente quando a gente está conversando com comunidades tradicionais, né? No caso, essa oficina é para uma comunidade quilombola, então a gente não pode ficar passando pano por colonizador, não, porque eles exploraram demais, né, o sangue e o suor do africano e depois do afrodescendente. A escravidão durou mais de 3 séculos no Brasil, que é uma coisa horrível, que a gente tem que se envergonhar desse fato e tem que se redimir, tem que procurar lutar para que isso não aconteça mais e para que as pessoas que são vítimas disso até hoje, no caso os afrodescendentes, no caso vocês, que essas pessoas sejam indenizadas devidamente, porque foi uma injustiça que aconteceu com a escravidão, né, no mundo inteiro, e a gente fala especificamente aqui do Brasil. Então, voltando aqui aos Lusíadas, a Luís Vaz de Camões, os Lusíadas contam a história da navegação portuguesa e contam também uma parte da história de Portugal, e conta coisas lindas, por exemplo, o episódio de Inês de Castro, que eu sugiro que você vá lá e olhe, pelo menos o canto da Inês de Castro, porque os Lusíadas é um poema que ele é dividido em cantos, né? E as estrofes dele são tão longas que elas são de 8 versos, e elas são todas as estrofes do livro, são oitavas, são de 8 versos. Olha que trabalho que ele teve, são todas metrificadas, naquele tempo metrificavam-se, e são rimadas. Eu vou falar os primeiros versos para você ver, ó. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, que vão até além da Tropabana. Vocês perceberam que rima? As armas e os barões assinalados, da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, que vão muito além da Tropabana. Tá vendo? Então, tem todo ali um trabalho, e os versos são mais ou menos do mesmo tamanho, são metrificados. Então, é uma coisa muito trabalhosa, e o Luís Vaz de Camões deixou essa riqueza, essa preciosidade, que é essa obra esse poema que se chama Os Lusíadas. Então, se você não conhece, pesquisa, vale a pena conhecer, é um clássico muito lindo, que mostra muito bem o trabalho que era construir verso antigamente, o trabalho que era metrificar o verso. Era como se você estivesse ali polindo uma joia mesmo, lapidando, é um trabalho de
ouriversaria, uma lapidação muito profunda, muito dedicada. Então, o Luiz Vaz de Camões foi esse poeta que nos legou muito. Ele deixou coisas belíssimas e você pode conhecer, deve conhecer. E no caso, se você for professor, você deve apresentar para o seu aluno. Porque você vai estar apresentando o poeta e aí aproveita e fala do soneto, né, que é essa forma fixa de poesia. E se você for falar do soneto, você então pega um soneto contemporâneo, você pega um poeta nosso que escreveu o soneto também, e a minha sugestão é que você utilize o Vinícius de Moraes, porque é um poetinho muito querido, né? E bem, apesar de ter morrido na década de 80, é como se ele tivesse vivo, ele é muito presente nos nossos livros didáticos, no nosso dia a dia. O Vinícius de Moraes deixou poemas belíssimos e ele tem um soneto que é um clássico da literatura brasileira, é tido como o poema mais popular da nossa literatura brasileira. Apesar de eu discordar, porque eu acho que o poema mais popular da literatura brasileira é Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse todo mundo sabe, até quem não gosta de poesia, não é? Tá, então deixemos aí o Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, esses versos que eu acabei de falar, só para te situar aí. Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Deixemos o Gonçalves Dias e voltemos para o Vinícius de Moraes, para o soneto que eu disse, prometi que ia falar um soneto contemporâneo. Tá. Soneto atual, você pode pegar aí na internet e contar para o seu aluno, mostrar, dar esse exemplo. É o soneto da fidelidade, é um soneto bem popular. De tudo ao meu amor serei atento, antes e quanto ao zelo, e sempre, e tanto. Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada momento e em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Então, vocês viram aí um poema composto de 14 versos, dividido em 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Um poema do Vinícius de Moraes, um soneto que se chama Soneto da Fidelidade. Então, o Vinícius de Moraes, a gente já aproveita o gancho para falar do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes foi um poeta que escreveu poemas que são muito utilizados nos livros didáticos, você deve conhecer muitos deles. E eu sugiro que você os utilize para aproximar a criança que é próxima de você aí da poesia, encantar essa criança, né? Se você quer educar essa criança poeticamente, apresente os poemas do Vinícius de Moraes, apresente os poemas da Cecília Meirelles, apresente os poemas do Mário Quintana, do Manuel Bandeira. São os poetas que fizeram poemas maravilhosos para você apresentar para a criança e atrair para o mundo da poesia. Porque muita gente não gosta de poesia porque não tiveram a educação poética, porque não acostumaram o ouvido, não educaram o ouvido para gostar. Porque a poesia é uma linguagem cifrada, ela não fala tudo. Muita gente não entende direito e deixa para lá e não consegue se encantar e falar, não entendo, é chato, não sei o quê. Então é uma questão de educação de ouvido, educação literária, você tem que ouvir para gostar. Você vai ser, por exemplo, o japonês come feijão com açúcar.
Ele foi educado para comer o feijão com açúcar. A gente acha horrível. Mas se a gente der para o japonês um feijão do nosso temperado com alho, ele vai cuspir. Ele vai achar horrível. Porque é questão de educação. Nosso paladar foi educado para comer o feijão com sal, feijão temperado. O paladar do japonês, desde pequenininho, está acostumado a comer o feijão com açúcar, com doce, feijão doce. Então é uma questão de costume. Aqui no Brasil, por exemplo, tem região que come abacate com açúcar e limão. Já tem região que come abacate com tempero, guacamole, né? Então, é questão de educar. Educa-se o olhar, educa-se o paladar, educa-se o ouvido, educa-se o hábito. Né? Você quer educar uma pessoa literariamente, você tem que habituar aquela pessoa a consumir aquela literatura. Então, se você quer fazer com que uma criança goste de poesia, se interesse pela linguagem poética, você tem que educar aquela criança poeticamente. Você tem que falar poemas, apresentar poemas para essa criança desde sempre, porque ela vai crescer nessa realidade poética, ela vai crescer nesse mundo e ela vai acabar se tornando um poeta. E isso é tão importante, porque, como eu disse, a poesia sensibiliza o ser. E a gente vive num mundo tão... um mundo assim, né? Não está tão bom, é um mundo muito violento. As pessoas desrespeitam demais as outras pessoas, o meio ambiente. Tudo, o planeta Terra está sendo desrespeitado. Então, a gente vive clamando por um mundo melhor, não é isso? Eu sonho com amanhã melhor, todo mundo sonha com amanhã melhor. Então, se a gente sonha com amanhã melhor, a gente tem que, tudo que a gente quer amanhã, a gente tem que plantar hoje, não é assim? Então, plante a semente da poesia na criança que você cuida. Pode ser o seu filho, o seu sobrinho, o seu vizinho, pode ser o seu aluno, aquela criança que você admira, que você gosta, que você quer que seja um adulto bem-sucedido, quer que seja um adulto participativo, um cidadão atuante. Então, sensibilize essa criança desde já, através da poesia. Apresente poemas, lindos poemas que nós temos aí na nossa língua portuguesa. Comece com os poemas brasileiros. Então, comece com Vinícius de Moraes. Apresente os poemas do livro Arca de Noé, que virou também um disco, né? Foi musicado, tem o CD, a Arca de Noé. Então, apresente a Cecília Meirelles com o livro Isto, Aquilo. Apresente o Mário Quintana, apresente o Manuel Bandeira, apresente o Carlos Drummond de Andrade. Esses 5 escritores, principalmente, tem mais, tem Rosiana Rai, tem Elias José, tem Bartolomeu Campos, tem muita gente boa. Mas comece com esses 5. Comece com Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. É importantíssimo que todo brasileiro conheça esses 5 poetas, que conheça também o Patativa do Assaré, lá na literatura de cordel, tá? Mas aqui, falando da poesia sem ser a literatura de cordel, é importante, muito importante que o brasileiro conheça esses 5 poetas, que são os maiores poetas da nossa língua brasileira. Vou repetir, porque tudo que é repetido fica, né? Então, olha, Vinícius de Moraes, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, botei ele bem aqui. Você tá vendo por que eu botei ele nesse dedo maior? Porque ele é tido como poeta maior. A literatura aclama o Carlos Drummond de Andrade como poeta maior. E aí, já que eu vou falar de dedo, vou colocar a Cecília Meirelles aqui, ó, que ela é a segunda maior aqui, ó. Na verdade, na poesia infantil, ela passa a ser a primeira, porque
ela acertou demais com o livro Isso, Aquilo e com os outros poemas que ela escreveu depois. Ela conseguiu atingir as crianças de uma forma muito completa, de uma forma muito contundente. Então, olha, Vinícius, Mário Quintana, Vinícius, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. Esses 5 são os 5 gigantes que você precisa apresentar para o seu aluno. Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho, vou apresentar uns poeminhas de cada um deles, para você conhecer. Muito você já conhece, pessoal, puxar pela sua memória. Vou começar com Vinícius. Vinícius, qual o poema de Vinícius de Moraes que eu tenho certeza que você conhece? A Foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na marca. Outro poema de Vinícius de Moraes que eu tenho certeza que você conhece? As borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! E muitos outros poemas do Vinícius de Moraes. A casa era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. E muitos outros poemas que você vai ver aí na net, se você colocar Vinícius de Moraes, Arca de Noé. Você pode tanto ler como ouvir, porque ele pegou esse livro e musicou com um toquinho. Então você pode levar para o seu aluno tanto o poema escrito como o poema musicado. Lá vem um pato, patoqui, pataculá. Lá vem o pato para ver o que é. Vai lá ver maravilhas, maravilhas. Estou falando rapidamente porque a gente está chegando no fim da nossa oficina, porque o nosso tempo aqui tem que ser de 1 hora para não ficar enfadonho. Eu quero que você volte aqui, veja essa oficina mais vezes e divulgue. Então, não vou fazer ela muito grande. E a gente já está quase no final. Então, eu vou passar rapidamente aqui com a nossa querida Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela foi tão feliz na hora de construir poemas para criança, que ela caiu no gosto popular, ela passou a ser a campeã de escolha da poeta na hora dos concursos de poesia infantil. Os poemas dela estão nos livros didáticos, estão assim, inunda a vida da gente. Então, em todo momento a gente vê Cecília, a gente respira Cecília Meirelles. Ela foi maravilhosa. Quais os poemas da Cecília Meirelles que você conhece? A bailarina, essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar. Não se cansa de tanto rodar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. Outro poema da Cecília Meirelles que você conhece. Se não conhece, vou te apresentar porque eu amo. O Colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O
colar de Carolina, colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. O que mais da Cecília Meirelles que a gente pode lembrar aqui? Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores. Esse é lindo, leilão de jardim. Veja aí, não vai dar tempo de falar tudo. Vou só sugerindo. A chácara do Chico Bolacha. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que a chácara do Chico só tem mesmo chuchu. E um cachorrinho coxo que se chama Caxambu. Veja aí, é um poema grande, lindo, a chácara do Chico Bolacha. O que mais da Cecília? As meninas, Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e dizia, bom dia. O que mais da Cecília? Menino luxento, você quer pudim? Não, mamãezinha, tá muito ruim. Menino luxento, você quer salada? Não, mamãezinha, tá muito aguada. Menino luxento, você não quer nada? Menino luxento, pois tome palmada. O que mais da Cecília? O último andar. Ah, veja o último andar, é lá que eu quero morar. Do último andar se vê as estrelas, do último andar se vê o mar. Vai lá para você ver como é lindo o último andar. O que mais da Cecília? 3 meninos na mata ouviram a pombinha gemer. Eu acho que ela está com medo, disse o primeiro, e com certeza vai morrer. 3 meninos na mata ouviram a pombinha carpir. Veja aí, e tanta coisa que tem coisas lindas, mas eu não posso ficar falando Cecília aqui o dia inteiro, porque eu tenho que falar rapidamente, por exemplo, de Manuel Bandeira, Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei meu porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o porquinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos, e ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha ternurinha. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Manuel Bandeira tem umas coisas lindas também. Olha aí o trem, o café com pão, café com pão, trem de ferro. Veja o Mário pintando, pirulim, pirulim, pirulim. Um anjo no meu telhado, soluça no seu flautinho, um anjo todo molhado, pirulim, lindo, lindo. É lindo, lindo, lindo. Veja, mas a gente vai ter que parar. O Itaú Cultural, ele tem um projeto que se chama Leia para uma Criança. Entre no site do Itaú Cultural e faça o cadastro das crianças. Coloque lá, faça o seu cadastro para as crianças receberem os livros, né? Se você for professor, cadastre sua instituição. O Itaú manda para a casa de cada criança 2 ou 3 exemplares, dependendo da campanha. São livros lindos. Na maioria deles são livros de poesia e são poemas preciosos. Olha, isso aqui é Cecília Meirelles. Perfeito, lindo, maravilhoso. Esse poema é tão lindo que se transformou num livro, Menino Azul. Veja esse poema, apresente para o seu aluno. E tantos outros, tá? E esse livro aqui que eu trouxe, vou só mostrar, Manuel de Barros. Manuel de Barros tem uns poemas belíssimos. Você precisa conhecer. O Manuel de Barros, ele fala da infância inventada dele. Então ele traz aquelas coisas, aquelas preciosidades lá da infância. Nesta oficina não deu tempo eu falar de lirismo, não deu tempo eu apresentar umas técnicas, umas dinâmicas para você explorar do seu aluno, para você tentar fazer. Não deu tempo muita coisa, não deu tempo para apresentar uns outros poetas belíssimos. Então, você veja as próximas oficinas, entra aí no canal Irma Galhardo e veja, tem muitas oficinas de poesia, sempre assim curtas de 1 hora,
E uma tá diferente da outra, porque não dá tempo. E às vezes eu empolgo, falo mais de um tema e não dá tempo de contemplar tudo nesse tempo curtinho. Porque essa oficina aqui, quando não tem pandemia, ela é longa, quando ela é presencial, ela é longa, né? Mas aí a gente teve que condensar para 1 hora, que já deu exatamente a 1 hora, então a gente vai ter que parar aqui e você continue nos acompanhando. O projeto Capacitando e Empoderando prevê 10 oficinas para cada comunidade quilombola. São 10 comunidades, ao todo são 100 oficinas que a gente está ministrando. Olha que coisa legal, que a gente está disponibilizando para essas comunidades quilombolas. Então, veja todas as oficinas que estão sendo feitas com muito carinho para você. E a organização, a iniciativa da Arte e Meio Ambiente em parceria com a Ecoterra. Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau!